A falta de trabalhadores no turismo e o que fazer para os manter e captar e saber se o Cabo das Tormentas, porque a atividade passou, se tornou em Cabo da Boa Esperança, são os temas em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque, que começa agora. É um facto que o número de trabalhadores que o turismo continua a necessitar está aquém das necessidades e, por isso, é totalmente legítimo e pertinente que se pergunte o que fazer para manter e captar mais ativos. E esta é uma pergunta que, quanto a mim, tem 3 palavras que são chave. Continua, manter e captar. Começando pela palavra continua, isto é, continua aquém das necessidades do número de trabalhadores que são necessários, quanto a mim, tal significa que o turismo não conseguiu, nem sequer está a conseguir atrair trabalhadores, ou seja, não está a conseguir recuperar aqueles que perdeu durante a pandemia, nem sequer a regimentar novos, mas também significa que os acordos feitos pelo Governo ao nível da imigração, sobretudo com a CPLP, com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, também não estão a resultar, ou pelo menos os seus resultados ainda não são visíveis. Aliás, como eu tinha tido a oportunidade de aqui antecipar a quando analisei esses mesmos acordos. Mas também com o aproximar das alturas do ano de maior pico, daqui a muito poucas semanas teremos já a Páscoa, a que seguirá um aumento progressivo da atividade até entrarmos em pleno na época alta, este é no verão, vamos ter problemas maiores devido exatamente a esta falta de mão de obra, que inevitavelmente se vai refletir na qualidade da oferta, dos produtos e dos serviços, com a agravante deste ano ser quase certo que o turismo não irá contar com a compreensão e com a complacência que existiu o ano passado por parte dos consumidores, que estarão mais exigentes, ou se quisermos, que voltarão ou retomarão o seu nível habitual de exigência e, portanto, os riscos de insatisfação serão maiores. E, atenta à digitalização e à circulação instantânea que existe hoje em dia da informação, tal pode ainda exponenciar mais esses riscos e mesmo colocar em causa a qualidade global do destino Portugal. Mas, igualmente, falei em manter. E este é um dado, quanto a mim, ainda mais preocupante, já que em tempos de escassez de trabalhadores, uma atividade económica de mão de obra intensiva que não demonstre ser capaz de reter a sua força de trabalho é algo que dá, ou pelo menos deve dar e deve fazer pensar e muito. E a este propósito, recordo o recente estudo que foi publicado sobre o mercado de trabalho em turismo elaborado pela Universidade de Aveiro, a pedido do Turismo de Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo, do Comércio e Serviços, entidades que saúdo, uns pela solicitação desse estudo, outros pela elaboração do diagnóstico, onde se refere a algo que tem obrigatoriamente que deixar o turismo muito, mas mesmo muito preocupado. É que 85% dos trabalhadores afirma estar feliz, afirma gostar de trabalhar em turismo, mas apenas 55% considera permanecer ligado à atividade turística. Ora, para uma constelação de setores que está deficitária de trabalhadores, convenhamos que estas não são de todo boas notícias. E, finalmente, temos o captar. E aqui, para além do que já falei relativamente ao falhanço ao nível das políticas de imigração, não menos verdade é o que disse no final de maio passado, no episódio 80 do Turismo em Destaque, relativamente à agenda para o trabalho digno. No que respeita ao turismo, isto mantém-se tudo, infelizmente, exatamente atual, o que eu então disse. E, portanto, eu refiro-me não apenas aos salários que continuam baixos, e a culpa aqui não é só das empresas, em minha opinião até a maior parte da culpa é do Estado e atenta a elevada carga fiscal que impende tanto sobre quem emprega como sobre quem trabalha, mas igualmente também em muitas outras matérias que dizem respeito, por exemplo, à organização dos tempos de trabalho, nomeadamente à conciliação dos mesmos com a vida pessoal e a vida familiar, matérias que hoje em dia são importantíssimas, como se sabe, mas também relativas ao gozo de férias, aos bancos de horas, à formação profissional, à valorização e à dignificação das carreiras e profissões, ou seja, tudo fatores que, em vez de puxarem e de elevarem a nobreza das profissões turísticas, a sua importância e a sua atratividade, fazem, ou pelo menos transmitem a percepção justamente do oposto. Então perguntar-se-á o que fazer, como inverter, ou se quisermos, como reverter esta situação. E aqui há, quanto a mim, dois planos onde se tem de intervir.
o empresarial e o estatal. No que respeita ao empresarial, apesar de tudo, as soluções são ou serão mais simples, até porque a necessidade e a premência a isso obrigará. Veja-se, por exemplo, aquilo que se passou neste último ano relativamente aos salários, já que os mesmos no turismo subiram mais do que nas demais áreas de atividade económica. E, neste momento, regalias complementares como seguros de saúde, subsídios de deslocação ou de habitação, bónus pecuniários, entre muitos outros, começam já a ser atribuídos. No entanto, para que este caminho seja trilhado com maior rapidez e com maior eficácia, é vital uma maior intervenção do Estado. E para isso é igualmente crucial que o Estado, que o Governo, que a política e que os políticos entendam três coisas fundamentais naquilo que respeita ao turismo. A primeira é que a atividade funciona em contraciclo face às demais, ou seja, os seus períodos de maior produção, de maior elaboração, são exatamente o oposto das demais áreas de atividade económica e, por isso, o turismo tem muitas, variadíssimas sazonalidades. Tem sazonalidades horárias, diárias, semanais, mensais e, claro está, também anual. A segunda coisa que tem que ser compreendida é que, por ser uma atividade económica de mão de obra intensiva, tem que haver e tem que ser criada uma discriminação fiscal positiva no custo sobre o fator trabalho para quem emprega e para quem trabalha, uma vez que não é justo quem mais emprego cria e quem mais emprego gera e quem mais trabalhadores pode recrutar, tenha um custo igual àqueles que cada vez mais diminuem ou, se quiserem, substituem os seus processos produtivos e funcionais por outros meios, prescindindo de pessoas, ou seja, poupando encargos. E, em terceiro lugar, adaptar a legislação laboral a estas realidades, abandonando esta quase que espécie de birra de persistir, tratar do mesmo modo o que é diferente. Em suma, para resolver o problema da falta de trabalhadores do turismo, tem que se começar por aceitar e assumir que tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E, de facto, o turismo é diferente. É um facto que o turismo, à escala global, a nível europeu e também, em particular, a nível nacional, tem tido, ou se quisermos, tem apresentado bons resultados. No entanto, se tal é verdade, eu sou de opinião que o cabo das tormentas ainda não foi propriamente dobrado. Mantendo a imagem, diria mesmo que o mais difícil, ou se quisermos, a parte mais exigente está feita e ela compreende o controle da pandemia, a sobrevivência em mar, ou se quisermos, em terreno inóspito durante praticamente 2 longos anos que colocaram a atividade em modo de pausa. Agora, imagine-se o que é estar parado no meio da pior tempestade de que há memória durante 2 ou quase 2 longos anos. Obviamente que isso é inevitável que deixe marcas. E quando a tempestade começou a aliviar, veio a inflação, o que implicou perda de poder de compra, subida das taxas de juros, dos custos da energia, e como se tudo isso não bastasse, a guerra voltou à Europa, potenciando ou ainda abrindo mais todos os rombos que já tinham sido deixados no casco da atividade turística. É que é bom termos presente que em 2020 o turismo regrediu para valores de 1990, com as chegadas internacionais de turistas a caírem do recorde registado em 2019 de pouco mais de 1.800 milhões para cerca de 500 milhões, uma diferença que, como se vê, é pura e simplesmente abissal. Mas o turismo provou, mais uma vez, ser resiliente, ser aquilo que comumente se designa por um bem essencial e de imediato deu sinais da sua vitalidade, seja à escala global, seja à escala europeia, seja também à escala nacional, apesar dos múltiplos constrangimentos com que ainda se debate. Veja-se o que a esse propósito tive a oportunidade de dizer no início de janeiro, no episódio 106 do Turismo em Destaque, quando então fiz as previsões para o ano turístico em curso. Isto para dizer que estamos naquela parte em que vencemos o Adamastor, ou seja, vencemos o desconhecido, vimos que afinal as tormentas se poderão transformar em boa esperança, mas para alcançar há que vencer, há que superar os novos e desconhecidos ventos cruzados que tanto podem anunciar a chegada de um período de calmia, como também podem anunciar nova tempestade. E o facto é que, apesar dos resultados alcançados em 2022, o mundo turístico ainda está aquém de 2019, o ano imediatamente anterior à pandemia, tanto à escala global
como à escala europeia. E não nos devemos iludir. Portugal não é diferente, apesar de existirem muitas mensagens otimistas. O facto é que, se olharmos para o movimento dos aviões nos nossos aeroportos, eles ainda estão abaixo de 2019, como também não nos devemos iludir pelas receitas alcançadas, já que as mesmas estão empoladas pela subida de preços ao consumidor dos produtos e serviços turísticos, que, diga-se, em muitos casos nem sequer refletem a totalidade do aumento de custos suportados pelas empresas, o que quer dizer que estas estão a faturar mais, mas muitas delas a ganhar menos, sendo por isso os resultados enganadores. Acresce a tudo isto que, como ao turismo, e refiro-me aqui em concreto ao turismo nacional, a esmagadora maioria dos apoios que foram dados pelo Estado, ou se quisermos pelo Governo, durante a pandemia, tiveram como base a possibilidade de maior contração de endividamento bancário. Há que adicionar essa responsabilidade aos ventos de incerteza que ainda sopram, uma vez que, para atividades que não conseguem criar estoques, ou seja, que vivem das receitas geradas no presente, que, como disse, em muitos casos até são enganadoras, torna tudo isto bem mais difícil e bem mais complicado. Portanto, que não haja aqui ilusões. Este é o tempo da incerteza, onde se tem que pagar a fatura da sobrevivência do passado recente, gerada em grande parte por quem teve a visão bacoca de tratar de forma igual o que é diferente e que pouco faz perante a descapitalização e as dificuldades financeiras das empresas turísticas, ou melhor, que persiste e insiste em manter a maior atividade económica nacional no cabo das tormentas. É que a boa esperança está ali, mesmo à frente ou mesmo ao lado. Mas para alcançar é preciso assumir de uma vez por todas que o turismo, de facto, é diferente. Conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que sírios e turcos continuam e muito a precisar da nossa ajuda e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar nesse botão preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem.